Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quando você convive com uma pessoa narcisista você não consegue se sentir amada? Por que é que toda mulher ou todo homem que mora com uma pessoa que ela se deixa ser controlada mentalmente, emocionalmente, ela vai vivendo uma inexistência, ela vai percebendo que tudo que ela vai fazendo é como se servisse contra ela mesma, porque ela não tem a visão, a dimensão do que é uma pessoa que ela é dominada pela natureza humana. O que Deus explica isso? Quando você diz que o narcisista lhe ama, você acredita que é capaz de um narcisista amar. Então, se ele está brigando, se ele está controlando, se ele está exigindo, se ele está querendo controlar tudo, que ele diz que é por amor, você vai acreditando, então você vai se doando para aquela pessoa. E aí, na dinâmica da mente narcisista, você vai conseguindo perder a visão da conexão realmente do que é esse amor que ele diz que tem. Porque toda pessoa que se envolve com uma pessoa narcisista, que ela não sabe a respeito do assunto, porque é que quem tem pais narcisista entra justamente na mão num relacionamento de pessoas narcisistas. Por ter pais narcisistas, ele entra num relacionamento abusivo, tóxico. E aí quando você... Por que você não tem essa visão? Porque se a gente tivesse a visão, a gente não entrava na relação. A pessoa não vem dizendo, não vem nem sequer mostrando, vem mostrando o lado bom, o lado da perfeição, vai fazendo tudo por você. Você vai vivendo pela visão, pela razão, e aí você vai perdendo a conexão quando o narcisista, simplesmente ele decide viver brigando e controlando as suas emoções, as suas decisões, as suas vontades. E aí é nessa visão que você não tem desse amor. Você começa a dizer que tipo de amor é esse que eu nem posso fazer aquilo que o narcisista faz, porque você não consegue fazer o que ele faz, nem você pode ser você. Porque o narcisista não deixa você ser você. E você não consegue pegar essa visão do que é realmente a natureza humana. O que Deus explica sobre a natureza humana. Então, quem não sabe sobre a natureza humana, geralmente, ele vai sendo dominada pelo medo, pela visão. Quando você não sabe a respeito sobre a natureza humana, você é dominado pela visão, porque você vai buscando uma razão de ser feliz. E por medo de não ser feliz, quando uma pessoa ela é dominada pela natureza humana do outro, quer dizer, tudo que você vai fazer é para agradar o outro para ser feliz. Depois você vai vendo que você vai tendo a necessidade de fazer pelo outro, mesmo sem querer, mesmo sem vontade de fazer, com medo de desagradar o outro para ser feliz, para evitar. Então você não consegue mais ter visão, dimensão do que Deus explica de uma pessoa que ela é controlada pela natureza humana. E o que amor é esse? Que quer dizer, se uma pessoa ela me ama e eu tenho que estar o tempo todo pisando em ovos para agradar o outro e mesmo assim eu não consigo agradar, eu não consigo ter visão nem do outro, nem sequer de mim mesmo. É isso que Deus explica. Toda pessoa que ela é dominada pelo medo, ela não consegue ter visão nem do outro, nem de si mesmo, porque tudo que ele vai fazer é para agradar ou com medo de desagradar o outro. E aí, dependendo do grau do narcisismo que você convive com a pessoa, é que você começa a descobrir que não existia amor. Ela era apenas um controle, uma manipulação. E é por isso que você não consegue entender essa razão que você fazia tudo para ser feliz.
Você fazia tudo para agradar aquela pessoa. E por que você não conseguia agradar? É sobre isso que eu quero que você entenda. Porque você não tem a visão, você não consegue pegar a visão, a dimensão, que tudo que o narcisista faz não é por você, e sim por ele. É por isso que a pessoa que ela é narcisista, ela vai viver numa dinâmica de só agradar quando ela vê que tá perdendo. Ela só vê a necessidade de querer agradar o outro, dela mudar um pouco, quando ela vê que tá perdendo. Então, quando a pessoa que ela é narcisista, ela tem a necessidade de mudar, é porque ela tá vendo que tá perdendo. Ela tá perdendo o controle, ela tá perdendo a visão, a situação, a dinâmica que ele criou dentro dele de ser feliz, dominando o outro. Porque o narcisista, o ser humano, que ele tem experiência, que ele tem conhecimento, ele vai tentando controlar, dominar e estudar o que é que o outro gosta. Como é que o outro é feliz. Até que ponto, até que tanto é que o outro gosta de mim. Então é nessa dimensão, é nessa falta de visão, com visão, que eu fico buscando a razão e vou perdendo essa visão. Porque quando você mora com uma pessoa narcisista, ele só muda se ele vê que tá perdendo. É por isso que você não consegue entender a natureza, a mentalidade, da visão, do controle que o narcisista cria, dizendo que é amor. Ele diz que está fazendo por você, onde você não entende que tipo de amor é esse. Que eu faço tudo para agradar, mas eu não consigo agradar. Então, uma época você vai fazer para agradar. Outra época você vai fazer com medo de desagradar, com medo de ficar infeliz, com medo de perder o controle da situação. E aí é por isso que você, se você mora com uma pessoa narcisista, você não consegue se sentir amada. Não tem como você se sentir amado por uma pessoa que ela usa o medo, a manipulação, o controle, a sedução apenas para você fazer aquilo que é por ele e não por você. Você só faz alguma coisa se for por ele e não por você. E é por isso que você vai perdendo a visão. Você vai perdendo o controle, os instintos, os sentimentos. Você vai sendo totalmente infeliz na busca de satisfazer a vida toda o outro, que ele não quer ver. O narcisista, ele não quer ver aquilo que ele faz com você. Porque ele vive apenas pelo sentimento dele, pelo controle dele, pela satisfação dele. É por isso que você não consegue entender esse morde e assopra. Aquela pessoa que ela mora com o narcisista, ela sabe que ela vive como se ela estivesse vivendo numa gangorra. Né? Você vai vivendo o tempo todo querendo agradar aquela pessoa, fazendo tudo para surpreender, agradando com presentes, com surpresas, com coisas boas, e você vai vendo que você não é reconhecido, e você vai vendo que aquela pessoa reclama, que a pessoa briga, depois você vai fazendo com medo de não conseguir mais ser feliz para estar agradando, você já não faz mais com a mesma razão. Você vai perdendo a razão. Por que é que você está o tempo todo tentando agradar as pessoas e não está conseguindo? Então, uma época você faz realmente com vontade, com prazer, porque ele faz feliz. E aí, pela visão, você perde essa razão. Por que é que eu não consigo ser feliz? Porque a pessoa que ela está recebendo aquilo que eu faço, ela está o tempo todo reclamando. Ela está o tempo todo desfazendo. E por que isso? Por que que é assim? Deus explica por quê. Porque toda pessoa que ela é assolada pelo medo, toda pessoa que ela vive pela natureza humana e carnal dela, ela vive competindo e se comparando. É por isso que quando você vive com um narcisista, se a pessoa for realmente narcisista,
Se ela tiver, se ela não conhecer sobre o pecado, não crê em Deus, não quer saber, tudo que ele vai fazer, ele faz por ele, mas ele diz que está fazendo por você. Ele está sempre mentindo. Ele está sempre omitindo, ele está sempre escondendo, ele está sempre vivendo de aparência, ele está sempre buscando uma forma de demonstrar algo que ele não sente. Entende o que é que Deus explica? E é por isso que você não consegue entender. É fácil, é como se eu não fizesse nada. E aí depois você diz, não, eu vou fazer para evitar. Você diz, eu vou fazer para não complicar, eu vou fazer só para agradar, eu vou fazer só porque ele quer. E aí o narcisista ele vai tendo controle, se está fazendo porque me ama. Se ela está fazendo tudo que eu quero, ele vai se sentindo amado com o seu sacrifício, com aquilo que você idealizou como amor. Então você vai perdendo a visão e a conexão, que você não vai se sentindo amada porque ele está sempre no vitimismo, reclamando, murmurando. É como se a pessoa não tivesse visão daquilo que você faz. Entende? Aí é quando aparece na segunda etapa as desuniões, as desconfianças, porque você começa a mudar. Você começa a dizer, não vou fazer mais, se eu faço ele briga, se eu não faço ele briga, não vou fazer mais. Então na cabeça do narcisista, se fazia e não faz mais, agora não me ama mais. Ele vai entrar na chantagem. Então não me ama mais. Então não, aí começa a disputa. A pessoa que mora com o narcisista, ela vai perceber que vai começar uma disputa de sentimento, uma quebra de força, uma busca de visão. Será se gosta? Será se não gosta? Será se ela não tem mais medo de me perder? E aí o narcisista ele vai piorando. É como se ele fosse puxando a corda daquela outra pessoa, porque ele quer entender por que é que ele mudou. Por que é que eu não tenho mais o controle da pessoa? Porque ele vive pela visão. Ele vive pelas razões dele. Entende o que é que Deus explica? Então, se ele vive apenas pela visão, pela razão dele, ele está buscando qual é a razão que você fazia e agora você não faz mais. Porque é que ele tinha um controle e agora não tem mais. Então, é por isso que ele vai instigar o ciúme. É por isso que ele vai ficar agora mais vaidoso. É por isso que ele vai agora ficar mais competitivo, comparativo, porque ele vive totalmente pela natureza humana. Então ele perdeu a visão do que é a verdade, do que é a mentira, do que é os sentimentos bons. Entende? Então quanto mais você demora buscar conhecimento para conhecer a si mesmo, você conhecer a você, para que você não seja dominada pela natureza humana. Enquanto você não descobre isso, você vai tentando se superar, se autossuperar e tentando agradar o tempo todo o outro. E cada vez mais você vai se perdendo nessa lacuna, nessa dimensão, porque é que eu faço e é como se eu não fizesse nada. Então, uma época você fez para agradar, agora você já faz por medo, para evitar. É por isso que quando uma pessoa ela mora com uma pessoa que ela tem excesso de medo, ela não consegue se sentir amada. É por isso que quando ela mora com uma pessoa que ela exige, que ela cobra, que ela imputa o medo no outro, ele tem medo de perder, mas ele usa o medo como proteção e como manipulação, ele não consegue ter a visão. Porque é que ele não consegue sentir. Então, se eu não consigo sentir, eu vivo pela visão. Eu vivo apenas pela minha razão. Entende o que é que Deus explica? Mas mesmo assim, essas pessoas, elas vão perdendo a visão e a razão daquilo que ele buscou como uma verdade. Ele apenas buscou como uma verdade. Então Deus explica em Romanos 8, que é sobre uma mente controlada. Uma pessoa que ela é controlada pela natureza humana. Então quem não se conhece, geralmente quem tem excesso de medo não se conhece, porque Deus explica que quem carrega excesso de medo, ele não se conhece. Ele vai fazendo tudo para agradar o outro ou com medo de desagradar o outro. Então, praticamente, não é nada de verdade. É por isso que
Dificilmente você vai ver que uma mulher que ela é assolada pelo medo, que ela é tomada de medo, o homem não consegue amar uma mulher que ela é medrosa. Não existe isso. Ninguém consegue amar uma pessoa que ela é medrosa, que ela é mentirosa, que ela é dissimulada, que ela não tem visão do próprio comportamento, do próprio sentimento. Então ele vai fazendo tudo com medo. Ele vai se tornando uma pessoa como sepulcro caiado. Ele vai vivendo de aparência, ele vai vivendo de vitimismo, ele vai vivendo de fingimento. Ele não sabe a respeito dele. É por isso que ele não consegue mais ouvir, ele não consegue mais crer, ele não consegue mais entender. Ele vai perdendo a esperança. Ele vai perdendo a visão, ele vai ficando uma pessoa totalmente desgostosa. Ele vai ficando uma pessoa depressiva, porque a pessoa que ela se envolve com uma pessoa que, geralmente quem é narcisista, ou ele já se prostituiu, ou ele passou por muitos abusos, ou ele sofreu muito na infância, ou ele teve que se autossuperar sozinho na vida, teve que sustentar irmãos, são excessos de traumas, uma carência, um vazio, um excesso de falta de razão, de existência, que essa pessoa foi buscando viver pela visão. Quer dizer, eu tive que me superar, eu tive que superar os traumas, os abandonos, os sentimentos ruins, tudo que eu passei na vida. Eu fui buscando e fui encontrando. E aí, por essa busca, que a pessoa ela vai tentando se autossuperar, tentando vencer, ela vai perdendo pela visão e vai se tornando uma pessoa descontrolada emocionalmente. Entende? Todo narcisista, ele é descontrolado emocionalmente. Por isso que ele parte para essas estratégias. Ele ameaça, quando você mora com um narcisista que ele diz que ele vê que está perdendo você, ele diz que vai embora, ele diz que vai se matar, ele diz que vai tomar os filhos, ele parte para aquele exagero que você diz, nossa, como ele me ama. Nossa, como essa pessoa me ama, porque ele está perdendo a visão do controle. Ele tem, na mente dele, ele tem um controle. Ele se sente amado porque ele controla o outro. Não é porque ele tem amor. Ele tem amor pela visão dele, o controle e a satisfação dele. Porque quem carrega excesso de medo, ele não tem amor. E Deus explica isso. Que ele não sabe o que é o amor. Ele está querendo buscar, ele está querendo entender, ele está querendo saber. Que tipo, como é que eu amo? Como é que eu desperto o amor nessa pessoa? Como é que eu faço ela me amar? Como é que eu faço essa pessoa me amar? Então a gente se doa no começo, né? Uma pessoa que se envolve nova, principalmente, ela se doa, ela faz tudo para agradar, ela tá tentando fazer aquela pessoa melosa, que é outra coisa que as pessoas não entendem quando ela não tem experiência, é que se a mulher ela for medrosa, ela não vai conseguir ser amada e respeitada pelo homem, ou se ela for muito melosa. Sabe aquelas mulheres que é muito melosa, que ela tá querendo buscar no homem, querendo mostrar pro homem que ama e tá o tempo todo, sabe aquele negócio que não é amor, que tem gente que nem gosta, mas a pessoa tá ali, se derretendo, mostrando aquela melodia que eu amo, eu aliso, eu agrado, eu faço tudo. O homem também não gosta. Homem gosta de mulher de atitude, de posicionamento. Homem gosta de mulher charmosa, mas que não seja medrosa. A mulher que ela faz... Porque o homem percebe que ela está fazendo tudo forçado. E aí ele não tem medo mais de perder, ele tem o controle dela. E aí, se ele tem o controle dela, ele não vai ter respeito. É um conjunto de coisas. Entende? Não tem como a mulher, ela conseguir o respeito do homem, se o homem já percebeu que ela faz tudo para agradar a ele, com medo de perder ele. Ela tem medo de perder. Quer dizer, o medo me traz o desconforto. O medo, ele me traz
uma insatisfação, uma falta de razão, uma falta de pertencimento, que eu tenho que fazer tudo com medo de não agradar a pessoa, porque eu tenho medo que ela me deixe. Porque eu acho que sem ela eu não sou nada no mundo, eu não sou ninguém no mundo. E aí as pessoas não conseguem ter essa visão. O que é que Deus explica sobre o amor? Por que é que eu faço tanto e eu não consigo me sentir amado? Por que é que Deus explica que não é para eu ter medo, mas a pessoa me controla com medo? A pessoa, ela imputa o medo, ela me ameaça, ela diz que vai me largar, ela mostra um ciúme, ela não mostra um ciúme, ela mostra que se não vai fazer o que eu quero, vai me perder. Tipo assim, né? Não vai fazer não, então você quer. É quando a pessoa joga o triângulo, né? Quer dizer que você não tá mais nem aí pra mim? Quer dizer que quer dizer que você não se importa, né? Quer dizer que agora você não se importa. Se eu ficar com fulana, se eu for para um show e chegar no outro dia, se eu começar a sair com as minhas amigas. Então ele usa a triangulação com outras pessoas, porque ele já teve visão do controle, da manipulação. Então é assim que o narcisista, ele se sente amado. É assim que o narcisista, na visão dele, ele tem o controle da situação, porque ele já tem conhecimento, experiência, ele já estudou a respeito de você, ele já sabe a respeito de você, ele já sabe que você tem medo de perder ele, e assim ele se sente amado. Mas esse amor que ele diz que sente, ele vai desfazer de você, ele vai rebaixar você, ele vai competir com você, vai existir uma competição, uma falta de razão, um sentimento tão totalmente descontrolado entre esse casal, que as pessoas terminam sem entender o que é o amor. O que significa o amor? É por isso que a maioria, eles não crê no amor. Ele crê no medo. Entende? Que eles terminam crendo no medo, mas a mente vai ficando cauterizada, desiludida, desapaixonada. A idade vai chegando e a gente vai perdendo, porque está vivendo totalmente pela visão. E perdeu a razão pela visão. O narcisista, ele perde a razão pela visão. Por que é que o narcisista, ele o amor dele só aparece quando ele perde o controle? Quando ele não tem mais o controle da pessoa. Enquanto ele tem o controle, ele se sente amado porque ele está controlando. Mas ele não quer saber de você. O narcisista, ele não está preocupado com você. É por isso que você não consegue entender a mentalidade do narcisista. Você não consegue entender porque que ele só é bom quando ele está vendo que está perdendo. Agora que ele está perdendo, ele quer fazer a viagem, ele quer ir para a praia, ele quer comprar os presentes mais caros porque ele está perdendo. Enquanto ele não vê que está perdendo, ele não está nem aí para você. Ele está botando defeito em você, ele está desfazendo de você, você não pode fazer o que ele pode. Ele está buscando entender a razão do sentimento dele, a visão dele, porque ele vive apenas pela natureza humana dele. Ele desconhece a respeito do amor, da gratidão, da empatia. As pessoas desconhecem quando ela não busca Deus, quando ela é apenas um religioso. Porque ela pode estar com a Bíblia na mão, mas ela não acredita no que está escrito na Bíblia. Ela não lê a Bíblia querendo que Deus trate ela e ensine alguma coisa a ela. Ela vai ler a Bíblia dizendo que não acredita naquele livro. Porque foi feito por pessoas. Entende? Eles não sabem a respeito do Espírito. Eles só sabem a respeito da alma. Uma pessoa que ela tem bastante conhecimento, que não é o mesmo conhecimento de Deus, não é a mesma sabedoria de Deus, ela vai vivendo pela existência dela, pela razão dela. É por isso que ela não crê em nada da Bíblia. Quando você vê uma pessoa que ela é religiosa e ela não crê em nada da Bíblia, ela vai buscar uma razão, um Deus. Como é que eu creio em Deus? O que é Deus? É o que manda nas estrelas, na lua, no mar, nas forças energéticas das plantas. É o Deus criador do mundo. Muito bem. E o criador do ser humano? Como é que ele vê isso? Qual é o sistema da natureza do ser humano? O narcisista,
Ele desconhece a respeito disso. Entende? Então Deus explica em Romanos 8:5, porque as pessoas que vivem de acordo à natureza humana têm a mente controlada, mas as que vivem de acordo do Espírito de Deus têm a mente controlada pelo Espírito. Quer dizer, não são controladas pelo outro. A pessoa que ela é controlada pelo Espírito de Deus, ela não faz mais para agradar. Ela age pela verdade. Elas desconhecem a respeito das verdades. É por isso que ela não sabe nada sobre iniquidade, transgressão, pecado. Ela não quer saber, ela não crê no poder da palavra, ela crê mesmo é na mentira, é no medo. Eles não estão nem aí para Deus. Quando uma pessoa é narcisista, eles são assim. Eles falam em Deus, mas na hora de mentir, na hora de fingir, na hora de omitir, na hora de agredir, na hora de desfazer das pessoas, eles dizem, eu não consigo, eu não quero saber, e vai fazer aquilo que ele aprendeu a ser. Aquilo que ele quer ser, a natureza humana dele. Entende? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabará morrendo espiritualmente. É essa primeira morte espiritual que eles desconhecem por ter ignorado. Ignorou a verdade. Ignorou até a própria visão. Perdeu o discernimento entre o bem e o mal. É por isso que quem tem excesso de medo, ele não sabe ter fé. Ele não sabe sobre a empatia, a gratidão. Então ele vai vivendo sem esperança. Ele vai vivendo sem razão, porque ele já buscou tanto entender. Eu já me sacrifiquei tanto, eu já tentei tanto ser boazinha, eu já fiz tudo para agradar. E aí você fica tentando entender que tipo de agrado é esse do narcisista, que ora ele parece me amar. Ora parece que ele me ama. Ele briga por mim, ele faz sacrifício por mim, ele diz até que vai se matar quando eu digo que vou largar, mas quando ele tá comigo, quando as coisas voltam ao normal, quando o narcisista tá comigo, ele tá ali desmerecendo, maltratando, desfazendo, porque ele vive competindo, porque ele vive buscando, porque ele vive numa morte espiritual. Entende o que Deus explica aqui? Ele não quer abrir mão. Então Deus diz, né, que as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabará morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida e paz. Quer dizer, pelas pessoas desconhecer que o que é essa vida e o que é essa paz, ele vai buscando uma paz, querendo entender pela visão. Então ele diz que tem paz, ele diz que tem amor, ele tem o amor que ele busca entender é controlando os outros, para assim ele se sentir amado. Entende? O narcisista, ele se sente que é amado se ele vê as pessoas fazendo sacrifícios por ele. Ou bancando, ou abrindo mão de alguma coisa por ele. Ele se sente amado, é dessa forma. É assim. E não quer dizer que a pessoa sendo bancada é algo ruim. É algo bom. A pessoa se sentir bancado é algo bom. Mas não ao ponto de escravizar os outros, de maltratar os outros, de não se importar com a vontade do outro. Entende como a pessoa perde totalmente a razão pela visão? Porque ele perde a dimensão, ele não tá nem aí pro outro, tudo que ele faz é por ele. É por isso que ele precisa de uma motivação para fazer. Ele precisa de um motivo. Se eu tô perdendo, eu mudo. Se eu já tenho controle, agora eu vou mostrar que eu já tive o controle. Depois que você volta pro narcisista, quem convive com narcisista já largou, já voltou, você percebe que depois que você volta, ele vai desfazer até daquilo que ele fez. Ele quer dizer, eu me humilhei, mas agora se você for embora, eu não me humilho mais. Ele está arrependido de ter se humilhado. Ele está arrependido de ter comprado, de ter feito algum sacrifício para você voltar, porque ele não entende o próprio sentimento dele. Ele não entende por que ele se descabelou, por que ele disse que ia se matar, por que ele fez sacrifício, por que ele tem tanto medo de lhe perder. Ele não entende mais.
Ele não entende. Essa confusão mental, essa falta de existência dentro dele, que ele faz tudo para estar com você, mas depois que ele está com você, ele quer desfazer. Ele não consegue entender isso. Por quê? Porque ele carrega traumas dentro dele, o excesso do medo, o abandono paterno, materno que ele teve, as confusões mentais, tudo que ele aprendeu na casa dele, no leito familiar, tudo que ele aprendeu como certo. O sentimento está criado, está formado. E é por isso que ele não consegue entender, pela visão, essa falta de razão. Então ele chega até a desafiar. Tem narcisista que chega a desafiar. Como o meu ex, ele dizia pra mim, eu me humilhei, eu disse que ia morrer, mas agora se você me largar, eu não faço mais. Eu fiz, mas não faço mais. Eu dizia, o quê, rapaz? Depois que eu tô, é que agora você vem dizer que não faz mais. Cadê aquele amor? Cadê o amor que dizia sentir? É um fingimento, é uma aparência, é um desespero que ele tem quando ele perde o controle. É só quando ele perde o controle, porque tudo que ele está fazendo é por ele. Ele mudou por ele quer de volta. Então agora ele vai dar um gás, agora ele vai fazer tudo para mostrar que ele consegue você de volta. Agora ele vai fazer tudo para mostrar que ele é que é o bom, porque ele perdeu. Porque ele tem visão dele. Entende o que Deus explica? Uma pessoa que ela vive pela natureza humana, que ela está morta espiritualmente, que ela não entende as suas próprias questões, as suas próprias razões, as suas próprias frustrações, porque ele está vivendo o caminho, ele está caminhando pelo passado dele, pela trajetória dele, ele está revivendo ressentimentos. Tudo que viveu na casa dos pais, aquilo que os pais dele praticou, aquele sentimento criado, ele está vivendo, ele está buscando mais sentimentos. Ele está querendo entender pela visão. É por isso que ele vai fazer tudo para agradar você, para trazer você. Só para trazer. Mas depois que ele está com você, ele não sabe regar. Ele não sabe cuidar. Então ele vai dizer que o amor acabou, ele vai ficar sem entender o próprio comportamento, o próprio sentimento. Então ele está testando, ele está desafiando, ele está querendo entender. Ele tem medo de perder, ao mesmo tempo ele não tem medo mais de perder. Ele é totalmente confundido pela visão, porque ele vive pela natureza humana dele. Ele não crê no que Deus explica, porque quem crê no que Deus explica, ele jamais vai querer mentir, ele vai querer fingir, ele não vai querer desfazer das pessoas, ele vai buscar uma forma de regar, né? Se eu amo, eu quero agora cuidar, eu quero plantar, eu quero construir, eu quero algo bom. Não, o narcisista, ele não crê no que Deus fala, ele não vai saber fazer isso. Ele não vai entender a própria visão do próprio sentimento, porque ele está buscando, ele é vazio. Ele é vazio. Todo narcisista, todas as pessoas que têm algum transtorno mental, ele tem um vazio muito grande, um medo muito grande de ser abandonado. Ele tem medo de perder, ele tem medo da solidão, ele sofre uma carência e ele está buscando. Quer dizer, enquanto é novo, ele vai desafiando. Ele vai lhe testando, ele vai tentando buscar, ele trai o narcisista, ele trai, ele mente, ele omite. Às vezes você diz, fulano é narcisista, mas ele não trai. Como se as pessoas soubessem realmente tudo que o narcisista faz. Mas se a pessoa realmente, ela tem transtornos, ela pode até não trair sexualmente, indo pra cama, mas ela flerta. Mas ele mente, mas ele engana as pessoas. E a mesma coisa da traição. Ele quer puxar para ele sensualiza para as pessoas e atrai para dizer assim, eu não fico se eu não quiser. Quer ver que eu conquisto? Quer ver que eu vou deixar atrás de mim? Você quer ver que não fica comigo se eu não quiser? Ele vive de teste, ele vive de mentira. Ele vive de aparência. Todo narcisista é assim, ele vive de aparência, ele vive de desafio, ele é carente, ele é ausente de conhecimento. Entende que ele não tem conhecimento dele mesmo,
Então ele às vezes sabe que está fazendo algo errado, mas ele não quer saber que é errado. Ele quer saber se as pessoas estão vendo o que ele está fazendo de errado. Se ninguém está vendo, entende? Ele está preocupado, o narcisista é mais preocupado com a aparência. Aparência de bondade, aparência se estão vendo, se as pessoas descobriram quem eu sou, o mentiroso que eu sou, o fingido que eu sou, o dissimulado que eu sou, eles vão vendo com o tempo que eles são assim, então eles vão tentando se superar. É por isso que ele não consegue entender nada pela visão, porque ele está vivendo de ilusão. É como se a pessoa vivesse de ilusão. Porque ela não crê naquilo que Deus explica, como Deus explica. Ele quer Deus para ajudar ele como ele já é. Ele não quer mudar. Aí no 12, no Romanos 8:12, Deus diz: portanto, meus irmãos, nós que temos uma obrigação, que é não viver pela natureza. Quem crê em Deus, quem se diz crente, vive a palavra de Deus. Ele só não prega a palavra, ele vive a palavra. Porque ele sabe o que é errado e o que é certo. Ele teme a Deus. Mas quem não teme, ele vive pela natureza dele. Entende o que é que Deus diz aqui? Portanto, meus irmãos, nós que temos uma obrigação, que é não viver pela natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Aquelas pessoas que têm a obrigação de viver pela natureza dela, ela vai viver morrendo espiritualmente, matando as outras pessoas. Ele mata o sentimento das pessoas, porque ele não entende por que é que ele não sente. Por que é que ele não sente? É por isso que o narcisista está desfazendo da sua bondade. Ele desfaz da sua bondade. Ele diz que você é besta. Se ele vê você sofrer, todo narcisista, quando ele vê uma pessoa chorando ou sofrendo por alguma coisa, ele desfaz na hora. Engula o choro. Você não perdeu sua mãe para estar chorando, não. Ele não aceita você chorar por causa de um amigo, por causa de uma amiga, até porque matou um gato, como eu já matei, sem querer atropelei um gato, me acabei de chorar, a pessoa desfaz. Menina, tu não matou o gato porque tu quis, não, matou sem querer, mas tu é besta, tu tá chorando por isso. Ele desfaz, porque ele não entende o sentimento do outro. Por que é que o outro sente e eu não sinto? Então ele tá dizendo que você que tá errado. É você que tá errado que tá sentindo porque matou um gato. É você que tá errado querendo ser bom demais pros outros. É você que tá errado de falar a verdade. É você que tá errado de sentir. Porque se ele não sente, ele desfaz de você que sente. Bote isso na sua cabeça. Uma pessoa que ela é transtornada mentalmente, ele quer viver pela visão. Ele quer viver pela visão dele. Por isso ele não tem sentimentos pelos outros. Ele está buscando ter. Ele está buscando. E Deus explica isso. Por isso que quem quebra a lei, quem não consegue amar o próximo como a ti mesmo, o que é que ele está fazendo na terra? Como é que ele vai estar vivendo na terra? Ele está vivendo de desafio. Ele está vivendo de competição, ele está vivendo de comparação, ele está querendo entender a própria visão dele. E ele não vai entender a visão dele. Porque Deus, ele botou regras no mundo. Ele botou lei no mundo para quem crê em Deus. Para quem quer ser feliz. Para quem quer entender, pelo menos, sobre as leis de Deus. Quem crê em vida eterna, quem crê em espírito, quem crê em alma. Então tem pessoas que só crê no corpo, então ela só crê nela. Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela. Eles não querem saber, porque eles não abrem mão de nada daquilo que eles são. Eles não querem mudar, porque eles não têm visão. Por isso eles não aceitam ouvir. Eles estão ouvindo, mas eles não estão entendendo. Eles estão desfazendo até da visão. Até da visão eles desfazem dos outros. Entende? Daquilo que o outro sente. Daquilo que o outro faz, porque ele não entende. Ele quer viver por ele, apenas por ele. E Deus diz que ele está todo errado, mas ele não quer se ver. Ele não quer mudar, ele não quer retroceder. Então Deus diz, né? Onde foi que eu terminei?
Portanto, meus irmãos, nós que temos uma obrigação, que é não viver pela natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, ele ignora ou não ignora a visão? Ele ignora, por isso que ele desfaz das pessoas. Porque ele ignora a visão, ele não quer aprender pelo que ele está vendo. Ele quer aprender pelo sentimento dele. Por isso ele está assim, desfazendo, ele tá desqualificando, ele está rebaixando, ele está falando mal das pessoas, porque ele precisa se ver melhor do que todo mundo. Porque o que vale no mundo é só ele. Só ele pode. Quando você convive com um narcisista, você percebe que ele não deixa você fazer aquilo que ele faz. Se ele viaja e passa um mês longe, você não pode fazer o mesmo. Se você é muito vaidoso, ele está reclamando da sua vaidade, mas ele pode ser muito vaidoso, então ele vai mostrar para você por que é que ele implica com a sua vaidade. Então ele vai inventar, ele vai criar por quê. Por quê? Então ele vai começar a dizer por quê? Porque você gasta demais, porque isso, porque aquilo, porque essa roupa... Se você estiver bonita, ele vai dizer, essa roupa tá feia em você. Não gostei não dessa roupa. Porque ele vive o tempo todo desfazendo, ele vive competindo. Ele não é satisfeito pela própria visão. Entende? Você não consegue entender a visão de uma pessoa que ela é narcisista. Você não consegue entender por que é que ele pode e eu não posso. Quer dizer, por isso que existe essa contradição tão grande pela visão. Quer dizer, por que é que só ele pode? Então ele vai dizer, eu posso porque eu tenho dinheiro. Eu posso porque eu sou homem. Eu posso porque é o que banco essa porra dessa casa. É assim que eles dizem. Entende? Porque eles não estão nem aí para a visão. Eles vivem pela razão, pelo sentimento dele corrupto. Um sentimento corrupto dentro dele. Me perdoe até pelo palavrão, porque veio na minha mente as coisas que eu via. Entende? Como uma pessoa, ela está o tempo todo querendo justificar o seu próprio comportamento, mas ele não deixa você ser nem aquilo que ele é e nem deixa você ser você. Ele não deixa você ser você, porque ele está competindo com você. E se ele vê em você algo que ele não vê nele, ele vai desfazer. Porque ele precisa se ver bem, porque ele precisa se ver melhor, ele precisa se achar melhor, ele precisa se ver necessário para você. Então ele precisa rebaixar você para ele se ver melhor. Entende? Porque é que ele quebra todas as leis de Deus. Ele não tá nem aí para Deus. Ele não quer. Ele não quer. Então Deus diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando você vê dizer assim, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. Deus não diz isso. Jesus não ensinou isso. Se não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. A Bíblia ensina isso. E Jesus, ele não perdia tempo com pessoas que eram fariseu. Que elas sabiam que mentia e fingia, mas elas não queriam ouvir ninguém. Então, para onde Jesus partiu? Para os pecadores. Para aqueles que sabiam que vivia pecando, mas eles queriam mudar. Então, aqueles que pecam, que mentem, que fingem, ficam negando aquilo que eles são, o que é que Jesus vai fazer? Jesus não tem o que fazer com eles. Jesus não perdia tempo com eles. Entende? Jesus não ficava assim. Jesus conversou com Nicodemo, Jesus tentou explicar, mas depois Jesus entendeu. Que essas pessoas, elas só querem Deus para ter vantagem, para ter razão, para se sentir melhor do que as outras. Elas não têm sentimentos bons e elas não querem perder tempo em buscar. Elas não querem perder tempo em buscar, elas querem perder tempo desfazendo dos outros, porque os outros não têm aquilo que ele tem. Então ele se sente bem, se tem um tênis melhor. Eu já vi pessoas desfazendo de outra porque tem um tênis da Olímpicos. Eu já vi como as pessoas se faziam ser melhores do que as outras. Pelo ter. Ele tendo, ele se sente bem. Ele tendo, ele se compara. Ele tendo, ele compete. Essa é a visão dele. É o sentimento que ele alimenta dentro dele. Entende?
Ele alimenta assim, ele vê assim, a razão dele é assim. Então, na casa que existe narcisista, existe desunião, existe competição, existe inveja, existe doença, existe perca financeira, existe tudo, mas ele não quer ouvir. Ele não quer ver porque ele não quer mudar. E Deus explica isso, que ele não quer mudar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. O espírito de quem carrega o Espírito Santo de Deus, ele não é escravo. Mas quem não carrega o Espírito Santo de Deus, ele carrega uma escravidão. Porque ele vai viver buscando, fazendo sacrifícios para tentar se satisfazer, para tentar entender essa visão dele. Entende? Porque não recebeste o espírito de escravidão. Esse espírito é com letra minúscula. Então não está falando do Espírito Santo. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito, que aqui agora é com a letra maiúscula, o Espírito Santo de doação, de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. Então, toda religião, ela leva a Deus, mas não a esse Deus que ensina sobre essas verdades, que não é apenas uma religião. Então, toda pessoa que ela não sabe a respeito de Deus, ela vê Deus como uma religião. E fulano que é crente? E cicrano que é crente? Aí vai pro céu assim, olhando o cabelo, se cortou o cabelo, se pintou a unha de vermelho, se usa batom, se não usa batom. Ele vive pela visão. Ele quer entender tudo pela visão. Então ele já vive de julgação. Ele já vive de competição. Ele não sabe que o que Deus explica está no interior das pessoas. Está numa busca daquilo que lhe falta. Do amor, da paz, da empatia, da gratidão. Então, tudo aquilo que eu preciso ter, eu preciso entender. O narcisista, ele não quer entender, ele não quer ouvir, porque ele já vê que ele se acha melhor do que todo mundo. Então, quando você mora com um narcisista, qualquer pessoa que convive com uma pessoa narcisista, você percebe que você tem que dar um de louco. Você precisa fechar os olhos. Você precisa dar um de João sem braço para viver com o narcisista, porque você não consegue falar a verdade com ele. A verdade só é dele, só ele sabe, só ele pode, só ele entende, só existe ele. Não existe você. Então, o que é que você faz com ele? Ele só usa você. Ele só se aproveita de você. Então, você se sente amado por ele, porque ele faz esse sacrifício. Ele se humilha, ele chora, ele diz que ama, porque ele tá vendo que tá perdendo. Mas quando você tá com ele, ele muda totalmente. Então a pessoa diz, só pode ser louco uma pessoa dessa. Só pode ser louco e não muda. O narcisista, ele não muda. Porque quando ele não tem, ele tá querendo. Mas depois que ele tem, ele quer desfazer. Ele já não sente. É como se ele vivesse almejando, buscando, querendo entender. Então ele está buscando pela visão, pela razão. Ele vibra num sentimento de competição e de comparação. Então quem é casado com narcisista sofre muito. Quem é casado com narcisista tem vontade de morrer. Quem é filho de pais narcisistas tem vontade de morrer. Porque a pessoa, ela diz que está fazendo por você, depois que ela consegue você, ela está desfazendo de você. E ele está dizendo que está desfazendo de você, querendo o seu bem. Você fica sem entender, pô, como assim? Que bem? Que bem é esse? É o bem próprio. Ele só fala por ele. Deus explica. Tudo que você vê que o narcisista está falando ou está agindo é dele. Ele só sabe sobre ele. Por isso ele não acredita em ninguém. Por isso ele não sente nada por ninguém. Ele cria um sentimento. Ele cria um sentimento. Então, se as pessoas estão fazendo algo por mim, porque gosta de mim. Se não está fazendo, vem o que ver na minha casa?
Você veio fazer o quê na minha casa? Que chega aqui e não faz nada. Porque ele quer ver que se faz alguma coisa por ele, porque gosta dele. Porque se não faz nada por mim, como é que gosta de mim? Não. Ele vive pela visão. Você entendeu a natureza humana do narcisista? Ele vive desfazendo porque ele vive pela visão. Então ele está escravizando, ele está mentindo, ele está fingindo, ele está omitindo. E ele não busca essas razões dele, que é, a maioria das vezes, uma ausência de perdão. A ausência do perdão, ele causa feridas nos outros, porque ele já é ferido, ele já é maltratado, ele já chora, ele já sofre, mas ele nega. Ele busca uma autossuperação, que não é essa superação do alto. Eu não preciso mudar, eu não preciso ser crente, eu não preciso confessar pecado. Ele não acredita no pecado. Toda pessoa que não acredita na palavra, ele não acredita no pecado. Por isso ele diz, eu não creio em profecia. Tudo mentira. Então quem não crê em profecia, porque não crê na palavra. Mas ele só crê nele, na palavra dele, naquilo que sai da boca dele, nas razões dele. Então veja que ele vive ali numa lacuna. Ele vive preso nos agrilhões do sentimento dele. Então ele está buscando. Ele está querendo, mas ele não está entendendo. Então aquela pessoa que convive com ele está sofrendo. A pessoa está sofrendo porque ela vai fazer, no começo ela faz porque ela gosta, depois ela vai fazer com medo de sofrer para agradar e ela não vai conseguir entender. Por que é que eu faço? Faço e é como se eu não fizesse nada para essa pessoa. Porque ele está o tempo todo desfazendo, porque ele está o tempo todo desmotivando, porque ele é vazio, porque ele é carente, porque ele é ausente de conhecimento e ele vive pela visão, pela natureza humana dele. Entende? Então Deus diz, toda pessoa que ela vive pela natureza humana, ela é dominada. É isso que Deus explica aqui. Então ela é dominada pelo outro. O comportamento dele vai depender do comportamento do outro. Entende que ele não tem visão do comportamento dele? Ele está sendo guiado pela visão dele, mas buscando uma autossuperação, vendo com quem é com quem. Com quem é que eu vou me comparar? Com quem é que eu vou entender quem sou eu? Como é que eu vou entender? Entende o vazio, a loucura que é o narcisismo? Por isso Deus diz aqui, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada. Aí você pensa que ele está se controlando? Não, ele tem a mente controlada pelo outro. Ele está buscando no outro. Ele está buscando se entender pelo outro. Buscando o amor do outro, fazendo tudo pelo outro. Então tem narcisista que ele tá com medo de desagradar, então ele vai fazer para agradar. Depois ele vai fazer com medo de desagradar. Depois ele não tá nem aí mais para ninguém, porque ele tá dizendo que nada vale a pena. Tô mais nem aí para ninguém. Eu não nasci só, morri só, não tô nem aí. Ele tá murmurando, ele tá criticando, ele tá querendo entender. E ele tá vivendo nesses agrilhões, dando murro em ponta de faca, porque ele não crê na palavra. Ele não consegue, porque só Deus diz. Ele diz, só eu ensino a você como funciona a palavra. Só eu arranco as tuas iniquidades. Só eu arranco o teu medo. Então se eu não quero me enquadrar com Deus, eu estou buscando tudo pela minha visão, pela minha razão. Pela minha razão. Então, como vai crer no pecado? Como é que essas pessoas creem no pecado? Elas não creem. Isso tudo é mentira. Não, eles estão buscando entender pelo sentimento. Por isso que ele tem um duplo julgamento. Com um ele tem uma opinião, com o outro ele tem outra opinião, sendo a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu. Com um ele sabe a razão, com o outro ele já tem outra razão. Já é outra visão. Por isso que com ele nada é sobre a lei do retorno. Não, nada, não. Mas com os outros, tudo ele está associando que é sobre a lei do retorno. Principalmente se tiver mexido com ele. Mexeu comigo, ó, tá pagando. Entende? Porque ele não sabe a respeito do espírito. Ele é apenas uma pessoa que vive pela natureza humana. E ele está buscando entender. Pela visão. Apenas pela visão. Mas ele não crê na palavra. Não crê em pecado. Não crê que Deus fala. Não crê que nada tenha consequência na vida dele.
na vida dele mesmo, então ele se sente livre. Mas ele está buscando. Essa superação, essa autossuperação que as pessoas dizem, sabe? Aí você vê as pessoas buscando uma autossuperação sem saber sobre a palavra de Deus. Aí busca terapia, busca misticismo, busca tudo. Mas ele não crê na palavra. Não vai encontrar. Não vai encontrar, porque Deus, ele diz que não vai encontrar. Então as pessoas que encontram como eu encontrei lá no passado. Fui buscar uma terapia e encontrei uma satisfação que desse razão. Deu razão para aquele momento ali, eu me encontrei ali, para aquela etapa da minha vida. Mas não quer dizer que resolveu toda a minha vida. Eu vi outros problemas em outra etapa da minha vida, porque eu não estava sabendo o que eu estava vivendo. Entende o que Deus explica? Porque a pessoa que vive pela natureza humana, ela vive controlada. Então eu tô vendo, eu tô aprendendo, eu tô vendo, então eu vou fazer para não sofrer. Principalmente quem tem praga de mãe, né? Ah, vai morar ali, vai se ferrar, porque não quer morar perto de mim. Aí você fica, sabe, tão traumatizada, cheia de medo, porque a palavra da mãe tem poder. Tudo que a mãe fala, você vê e você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Porque tá ruim com a minha mãe, ela tá dizendo que tá brigando, que tá ensinando, que tá fazendo, e você fica sem entender. Porque ela não sabe sobre a palavra. Então, toda pessoa que ela não crê na palavra, ela quer dominar os outros. Ela quer mandar, para ela se sentir amada, ela tem que estar dominando os outros. E é por isso a necessidade de você entender sobre as emoções. No mínimo sobre o sentimento, o comportamento humano, a natureza humana das pessoas. Por que é que elas são assim? Onde ela aprendeu a ser assim? Né? Então peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.